Quando uma corrente I é passada por uma espira ou por um ímã permanente, na presença de um campo magnético uniforme, é formado o chamado torque magnético. Ou seja, o ímã permanente apresenta um dipolo magnético M, que quando colocado sob a atuação de um campo magnético B, sofre um torque T. Sendo assim, obtém-se a equação. No caso de uma corrente I passando por uma bobina de uma ou mais espiras de área A, o dipolo magnético é dado pela seguinte equação. Quando o material dotado de um dipolo magnético orientado por um ângulo φ em relação ao campo magnético uniforme aplicado e o momento magnético M é gerado por uma espira de área A, obtém-se a seguinte equação. Essa equação pode ser escrita se o campo magnético for gerado por uma bobina de Helmholtz, pela seguinte equação. Sabe-se que μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, N é o número de espiras da bobina de Helmholtz e R é o raio das espiras. Substituindo as constantes de acordo com a seguinte equação, obtém essa nova equação. Como N vezes A corresponde à área total, pode-se reescrever a equação anterior como sendo essa equação. O objetivo desse experimento é estudar o comportamento do momento de dipolo magnético e o torque em campos uniformes. Os equipamentos utilizados nesse experimento foram fonte DC variável com controle de corrente e tensão, um par de bobinas de diâmetro e um número de espiras idênticas, que a gente chama de bobina de Helmholtz, fio de ligação, uma balança de torção de escala em millinewtons, um acoplador de espiras na balança de torção, um suporte para fios, um suporte para a balança de torção e 5 espiras como sonda, sendo 3 espiras de diâmetros diferentes e mais 2 com números de espiras diferentes. Nesse experimento, foi realizada uma montagem no qual se conectou 2 bobinas a uma fonte para a criação do campo magnético. Inicialmente, foi fixado um valor de 2,5 amperes para a bobina de Helmholtz e as bobinas aéreas. Assim, foi medido o torque para cada bobina. Depois, na segunda parte do experimento, utilizamos uma espira de 3 voltas para observar como o torque variava em função da corrente, e utilizamos corrente em menos 2,5 A e avançamos primeiramente de 1 em 1 até 2,5 A, e assim sempre medindo o torque. Porém, ao montar os gráficos, foi decidido diminuir os intervalos analisados da corrente para 0,5 A, pois assim poderíamos ter um gráfico melhor. A tabela a seguir apresenta os valores coletados. Utilizando essa equação, após todas as medições, obtemos a tabela do torque em função da variação da área. Utilizando essa tabela, traçamos o gráfico do torque em função da variação da área. Com isso, determinamos o coeficiente angular dessa reta. Agora, na segunda parte do experimento, medimos o torque em função da variação aplicada na bobina de Helmholtz, variando a corrente de 0,5 em 0,5, de menos 2,5 A até 2,5 A. Com isso, obtemos o gráfico do torque em função do campo magnético da bobina. Determinamos, então, o momento de dipolo magnético da espira com a corrente de 2,5 A. O momento de dipolo magnético dessa espira é dado por essa forma. No caso de N espiras, multiplicamos pelo número em que ela se encontra, e assim chegamos ao valor final. Com os dados obtidos, montamos o gráfico do torque em função da área total de cada espira e determinamos o coeficiente angular. Ele representa a corrente na espira multiplicado pelo campo magnético, que as 2 bobinas geram na região da espira. Na segunda parte, determinamos o valor medido no gráfico do torque em função do campo magnético na bobina. Nessa parte, variamos a corrente de 0,05 amperes para obter um gráfico com maior precisão. Determinamos também o momento de dipolo magnético na espira com a corrente de 2,5 ampere. Com isso, comparando os resultados obtidos com os valores teóricos, concluímos que estão próximos e condizentes com o que foi abordado. Acho que acabou.